Boa noite, família. Que bom que o Senhor nos concedeu, está nos concedendo mais uma oportunidade de nós aprendermos um pouco mais a palavra. Nós temos aprendido um pouquinho através dos pequenos resumos de cada livro. Já passamos pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros, passamos por Josué, fazendo um pequeno resumo. Eu acredito que esse pequeno resumo desses livros, esse pequeno resumo será o início de um grande aprendizado, porque nós vamos nos aprofundar mais. Após nós terminarmos o resumo desses livros, falaremos sobre os personagens bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó, José, os grandes homens, Gideão, sobre uma das juízas que nós vamos falar hoje, sobre Débora, e muitos outros, Davi, muitos outros homens. Vamos falar desses personagens e vamos assim crescendo gradativamente. Então vem comigo, fique comigo e vamos aprender juntos em nome de Jesus. Então que você possa estar dando o seu like, compartilhando essa live para que outras pessoas também venham ser alcançadas e venham aprender da palavra como nós temos aprendido. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse dia, por mais esta noite que o Senhor nos concede, mais uma terça-feira que nós estamos aqui na tua presença para aprender a tua palavra, e hoje nós estaremos aprendendo um pouquinho mais nesse resumo do livro de Juízes. Ensina-nos, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo didático sobre a minha vida. Capacita-me, Senhor. Traga a tua graça, a tua sabedoria. Onde quer que este vídeo, esse ensinamento chegar, pessoas venham ser transformadas pelo poder que há na tua palavra. Então, em nome de Jesus, vamos hoje falar um pouquinho, só um pequeno resumo desse livro tão especial que é o livro de Juízes. E eu dei o nome a esse livro, o livro dos 12 juízes. Mas interessante, eu vou falar, vou acrescentar mais 2, então serão 14. Então, o livro dos 12 juízes de Israel, assim também pode ser chamado o livro de Juízes. O versículo-chave do livro de Juízes está no capítulo 21, verso 25. Então, você tiver uma Bíblia, abra para nós estarmos lendo juntos. Juízes capítulo 21, verso 25. Diz a palavra do Senhor: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Muito perigoso isto. Vocês sabem que o livro de Juízes, ele está entre o livro de Josué e o livro de Reis. Nós vamos falar mais à frente os 3 reis de Israel, o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Então esse livro de Juízes fica entre Josué e os livros de Reis. Josué, como nós estudamos na semana passada, um grande líder, mas chegou o final. E ele veio, ele morre. Josué morre e o povo fica sem uma liderança. Como nós acabamos de ler, cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. Isso é muito perigoso. Temos que ter um norte, temos que ter um líder, temos que ser liderados. Isso Deus nos chama para isto. Então esse versículo-chave que nós acabamos de ler, que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, achava mais certo. Primeiramente é importante, querido, entendermos
que o livro de Juízes é um livro, como acabei de falar, entre Josué e o período dos reis, onde vemos Saul, Davi, Salomão e os restantes dos reis de Israel. Por isso, o período de Juízes era um período de transição, onde Deus levantava juízes como governantes do ponto de vista administrativo. Enquanto no período de Moisés e Josué existia um governo teocrático. Lembra que nós falamos lá? Theos, Deus, crático, poder, poder de Deus. E um líder liderando no poder de Deus. Era um governo teocrático. Em Juízes, em função da separação e estabelecimento das tribos na terra, quer dizer, quando eles conquistam a terra, há a divisão da terra ali feita por Josué. Então há uma separação. Eles já não estão mais juntos como um só povo que caminhavam no deserto. Quando eles, ao conquistar a terra, houve a separação, cada tribo. Então, querido, nesse cenário, ainda temos as nações vizinhas, além das 12 tribos, quer dizer, 13 tribos, né? Porque a gente fala 12, mas tem a tribo de Levi. Então, se você juntar, são 13 tribos. Então, além dessas tribos, havia também essas nações vizinhas, as quais já possuíam reis, eles tinham seus reis. E o povo de Israel, no caso, as tribos, ainda não tinham reis. Então Josué morre e eles ficam sozinhos, sem um líder. Por isso, ainda na época dos juízes, vemos o povo começar a pressionar, principalmente Samuel, para que Israel tivesse um rei. Eles têm um rei, nós também queremos um rei. Para que quer dizer, o rei, os liderasse em suas batalhas, trazendo unidade à nação de Israel. Porém, o real problema da nação não era a falta de um rei. O pior problema da nação era o pecado, amado. Eu quero, antes de trazer um pano de fundo, eu quero passar para você o nome desses 12 reis, quer dizer, dos 12 reis não, dos 12 juízes que foram levantados. Depois eu vou mandar um PDF para você com tudo isso que eu estou falando, anotadinho para você, depois se você quiser voltar, estudar e ler o livro de Juízes com esse PDF em mão, vai trazer uma riqueza muito grande para você. Faça isso, tá bom? Então, o primeiro juiz foi Otoniel, que ele era da tribo de Judá. Nós vamos encontrar em Juízes capítulo 1, do 11 ao 15, e Juízes 3, do 7 ao 11. Não se preocupe agora de anotar isso, porque eu vou mandar para você o PDF, tá bom? O segundo foi Eude, da tribo de Benjamim. O terceiro juiz foi Sangar. Aí esse é desconhecido da origem. O quarto juiz, quer dizer, agora a juíza, muito conhecida nossa, foi a juíza Débora. Né? Seja uma Débora, interceda por seus filhos, não é verdade? Essa era da tribo de Efraim. E o quinto é Gideão. Lembra de Gideão? Da tribo de Manassés. O sexto foi Tolá, da tribo de Issacar. Está em Juízes 10, 1 e 2.
O 7º juiz foi da tribo também de Manassés. Está lá em Juízes 10, mas do 6 ao 12, e Juízes 7. O 9º juiz foi Ibzan, da tribo de Judá ou Zebulon, tá bom? Está lá em Juízes 12, do 8 e 9. O 10º Elon, da tribo de Zebulon. O 11º, Abdom, mais um juiz. O 12º, Sansão. Lembra de Sansão? É esse mesmo que você está pensando. Ó. Aquele que foi levado ali na conversa com Dalila e teve os olhos perfurados. É esse Sansão. Quando nós estudarmos os personagens bíblicos, nós vamos estudar sobre Sansão. Quando ele derruba as colunas e vem sobre eles, morrem todos eles. Ele teve os olhos furados, o cabelo cortado. Eu adiantar um pouquinho para você. Sansão era nazireu, querido. Sansão era nazireu. O que é isso? Ele era separado para Deus. Ele não tomava vinho, ele não podia cortar os cabelos, então era separado para o Senhor. E a força, ele foi naquela conversinha, né? Igual Eva lá no jardim, olhou, viu que era agradável à vista, foi da conversa, foi se deixando levar, até que caiu. E Sansão, mesma coisa. E não é diferente de hoje, não é verdade? Quantos têm se deixado levar pelas conversas? Hoje mesmo, através do meio de comunicação, internet, vai se deixando levar por conversas. Aquele que parece ser amigo, mas não é amigo. Parece ser amiga, mas não é. Precisamos ter muito cuidado, querido. E o 13º juiz, que aí eu falei que incluiria 2, que são 12, mas eu fui incluir 2. Eli, que é o juiz de Israel. Lembra de Eli, quando Ana chegou lá e ele já estava com os olhos assim bem cansado. E o próprio Samuel, quando estava lá, foi criado lá no templo, Samuel estava dormindo e era bem novo, aí houve um chamado de Samuel, ele foi lá, você me chamou? Ele falou, não, rapaz, não te chamei não, volta, vai deitar, vai dormir. Samuel volta e Deus chama de novo, Samuel, ele volta a segunda vez, depois, na terceira vez, quando você ouvir, disse, eis-me aqui, Senhor. E isso aconteceu. E o 14º é o grande Samuel, aquele que Deus falou, vai lá, unge o rei, e ele ungiu Saul, depois ungiu Davi. E Samuel da tribo de Efraim. Eli, juiz de Israel, tá? O ciclo vicioso de pecado no livro de Juízes. Os 12 líderes ou juízes levantados por Deus não eram somente líderes responsáveis por questões jurídicas e práticas na nação, mas eram líderes espirituais levantados por Deus em momento de opressão. O livro é composto por 6 períodos de opressão, cobrindo aproximadamente, guarda isto, 300 anos da Era dos Juízes, os quais se iniciam a partir da morte de Josué
indo até o início da era do reinado em Israel, com a escolha de Saul como primeiro rei de Israel. O ciclo vicioso, sempre plantando e colhendo, sendo influenciados pelos povos vizinhos e seus deuses, então começavam a ignorar o Senhor. E assim o Senhor enviava juízo contra Israel. Você se lembra quando Moisés, lá em Deuteronômio, onde Moisés subiu ao monte e morreu, Moisés falou com eles: tome cuidado, quando vocês entrarem lá, vocês serão prósperos, terão boas casas. Você se lembra que nós falamos sobre isso? Cuidado também, porque vocês terão vocês viverão entre povos, nações que adoram outros deuses. Querido, nós como crentes em Cristo Jesus, nós não estamos dentro de uma bola. Não, nós estamos vivendo nesse mundo. Então nós precisamos tomar cuidado. E eles, os vizinhos deles, adoravam outros deuses e eles se deixaram levar. Se envolveram com mulheres estranhas, estrangeiras. Aí Deus permitiu que eles fossem oprimidos pelos seus vizinhos. Com isso, Israel era atacado, suas mulheres eram violadas, seus bens e colheitas roubados, pessoas eram escravizadas. Nesse cenário, então, Israel se arrependia e o povo clamava ao Senhor. E, em quarto lugar, diante do clamor do povo, Deus levantava um libertador, um juiz, o qual libertava o povo da opressão. Então, em quinto lugar, o povo entrava novamente em um tempo de paz, o qual era também o início de um novo ciclo. Daqui a pouco, esqueciam-se de Deus. Aquele juiz morria, eles, já estavam envolvidos, atolados até o pescoço no pecado. Resumindo o ciclo vicioso. Primeiro, tempo de paz. Segundo, afastamento do povo e opressão. Terceiro, arrependimento e clamor do povo. Quarto, Deus envia um juiz que liberta Israel. Quinto, tempo de paz, início de um novo ciclo. A apostasia ou afastamento do povo é um tema muito importante para o livro de Juízes, pois mostra-nos o porquê do povo desejar ter um rei ao final do livro. Ainda que o povo clamasse a Deus diante da opressão, o ciclo do pecado embotou a mente do povo, que chegou a pensar que o culpado da constante fragilidade da nação, ilustrada no livro, era a falta de um rei, e não o pecado da nação e o seu afastamento de Deus. Você conhece isso, né? Você conhece. Olha, é melhor arrumar um culpado. Melhor arrumar um culpado do que assumir o nosso erro. Temos que olhar para dentro de nós, irmãos. Deus nos ensina nesse livro que precisamos olhar para dentro de nós. E ele estava com a mente tão embotada. Esse livro nos mostra que eles achavam que o problema, ele estava sendo afligido, é porque não tinha um rei.
Não, o problema é que nós não temos um rei como eles têm. Não, o problema é o pecado. Eles tinham líderes, juízes que Deus levantava. Deus queria governar o povo de Israel. E não que um rei como de outras nações governasse. Porque até Josué, quem governava o povo era Deus. Por isso o governo era teocrático. Era Deus que governava. Querido, se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta levantar de manhã, trabalhar. Não. Temos que entregar nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. Confia nele. O mais ele fará, querido. Mas do que Deus está trazendo para nós nesse ensino, nesse estudo, é que precisamos parar de arrumar desculpas, terceirizar. Aí é por causa disso. É a igreja que eu estou, é o meu pastor, é o líder do departamento A. Não! Culpado sou eu, que estou em pecado. E o povo estava assim, não, o que está acontecendo conosco é porque nós não temos um rei. Nós queremos um rei. Não. Nós queremos, o que nós precisamos é nos arrepender. Chegar mais perto de Deus. Ainda assim, posteriormente, Deus permitiu que um rei subisse ao trono. Quem foi o primeiro rei? Saul. Porém, o povo começou a sofrer em cada reinado. E mesmo assim, o amor de Deus sempre esteve com Israel. Deus nunca desistiu do seu povo, disciplinando-o para que se voltasse para ele. Pois Deus ama e disciplina o seu povo, como o pai que ama seu filho. É exatamente isso. Quantas coisas acontecem conosco? Nós perguntamos, por quê? Permissão de Deus, querido. O que precisamos é olhar mais para dentro de nós. Olhar para nós. Eu, como pastor, preciso olhar mais para dentro da minha igreja, a igreja que Deus me confiou. Olhar lá para a igreja do outro. Olhar para dentro aqui, ó. O que eu tenho feito, Senhor? O que eu tenho feito, Senhor? Senhor, tu me honra, ela é uma grande honra. Você, por exemplo, querido, queridas, que pega um microfone na igreja, você que pega um instrumento na igreja, você que dança na igreja, você que fica à porta da igreja, você que prega a palavra, isso é confiança do Senhor. É o Abba Pai que confiou isso para você. Ele confiou, por exemplo, no irmão A, para tocar um instrumento tal. Deus confiou no irmão B para tocar um outro instrumento. Deus confiou em você para ministrar um louvor na igreja. Querido, Deus confiou em você para estar lá à porta, recebendo os irmãos. Se sinta super valorizado. Deus confiou em você para contribuir com o crescimento da obra. Agradeço ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu confiaste em mim. O livro de Juízes,
O autor e data do livro. O autor do livro de Juízes é desconhecido. Existem algumas hipóteses, que provavelmente foi escrito por Samuel. Há também sugestões de que o livro foi escrito pelo profeta Natã. Lembra de Natã? Aquele mesmo que chegou para Davi, quando Davi pecou com Batseba. E Natã chegou para ele e falou com ele: o rei, esse aqui tem 1000, eu vou usar minhas palavras, 1000 ovelhas. Aquele ali tem uma ovelha. Chega uma visita na casa dele, vai almoçar. Aí, ao invés dele matar uma das suas 1000 ovelhas, sabe o que ele faz, rei? Ele vai lá no outro, pega a única ovelhinha do outro e... O que se merece? Aí Davi falou: merece a morte. Natã falou assim: esse que eu estou falando é você. Lembra? Natã foi ousado. Então é esse Natã. Ou o profeta Gade, que se daria em um período posterior ao período de Juízes. O que não seria problema, diante do fato de que tradição oral era e continua sendo muito comum entre os judeus. Algumas sugestões quanto à data de escrita desse livro localiza o livro entre os séculos 11 e 10 a.C. No século 11 teríamos Samuel como possível escritor, bem como no século 10, Natã e Gade são também candidatos a ter escrito o livro de Juízes. Mas isso não é tão importante para nós, né? Só questão didática mesmo, que para ter um conhecimento maior, mas não é tão importante. Eu quero passar para vocês agora um esboço desse livro, para ficar realmente mais didático esse estudo. Porque às vezes eu saio um pouquinho e começo como se estivesse pregando, me empolgo, mas prometo que vou ser bem didático. A primeira seção do esboço é a conquista de Canaã, recontada do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 3. A conquista da terra, e o capítulo 3, verso 6, onde vemos as lembranças de como Canaã foi conquistada. Em segundo lugar, vemos Israel debaixo do período Juízes, que diz respeito ao ciclo de opressão e libertação, que vai do capítulo 3, verso 7, até o capítulo 16, verso 31. Por fim, temos as falhas morais, religiosas de Israel, no período de Juízes, do capítulo 17, verso 1, até o capítulo 21, verso 25. Querido, fique bem tranquilo. Você com o PDF em mão vai ficar bem tranquilão mesmo. Eu quero passar só mais uma coisa para você. As nossas aulas, estava tendo... A última aula teve 29 minutos. Essa aula vai passar um pouquinho, mas tem um pouquinho só de paciência, porque é muito importante para nós. Tá bom, querido? Cristo no livro de Juízes. Cada livro que nós vamos passando, nós vamos encontrar Cristo. Nós já encontramos no Pentateuco, no livro de Josué, agora no livro de Juízes. Cristo no livro de Juízes é prefigurado pelos juízes, levantado por Deus para libertar a nação de Israel da opressão das nações vizinhas. Cristo é o nosso libertador, como as Escrituras afirmam no Evangelho de João, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Então, a verdade, que é Cristo, vai nos libertar. E aqui os juízes eram levantados como libertadores. E ainda, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Uma palavra pastoral nesse livro. Mesmo sendo um livro histórico, o livro de Juízes tem ricas aplicações para a nossa vida pessoal.
Pois não são poucos os crentes, quando prosperam, preste atenção nisso, começam a viver de maneira autossuficiente, querido. Deus te chamou para ser próspero, abençoado. Ei, tá? Deus te chamou para ser próspero, abençoado. Agora, Deus não te chamou para ser autossuficiente. Deus te chamou para ser totalmente dependente dele. Tá bom, querido? Deus me chamou para ser dependente, totalmente dependente dele. Deus me chamou para ser próspero, abençoado. Agora, autossuficiente, não. Arrogante e dependente de Deus. O que acontece é que Deus permite que se levante o inimigo para roubar, para interferir na família. Continuando com esta palavra pastoral. Quando permitimos que Satanás nos influencie e, como consequência, nos afastamos de Deus, deixamos de dar a Ele a glória que é devida ao seu nome. Deixamos de reconhecer que tudo que temos vem de Deus. Ele mesmo, Deus, permite que estas coisas aconteçam. Permite que passemos por aflição, mesmo não abrindo mão de nossas vidas. Deus deixa que lutemos com o inimigo, com nossas próprias forças. Mas quando começamos a clamar, quando nos arrependemos e pedimos por misericórdia de Deus, clamando verdadeiramente, Deus nos liberta. Há duas maneiras de aprendermos: pelo sofrimento ou pela mentoria. Vamos aprender pela mentoria. Por isso eu estou aqui, querido. Por isso nós estamos aqui. Vamos aprender, porque olha só, enquanto você estiver aí comigo, estudando esses resumos bíblicos, você está sendo mentoreado. Não vamos aprender, tá, como aquele filho rebelde, não, querido. Não vamos aprender com sofrimento, não. Vamos aprender pela mentoria, sabe? Com o ensino da palavra. Mudou, né? Hoje não é aquela caneca. Hoje é a minha garrafinha. Mas vai chegar aí a nossa caneca do resgatado, tá bom? Nós escolhemos o quê? Aprender com o sofrimento ou com a mentoria? Aprender com a mentoria. O mentor nos ensina sem precisarmos experimentar o açoite ou o juízo. Um filho obediente não precisa aprender com a vida. Um filho rebelde pode vir a aprender, mas aprenderá do modo mais difícil. A chave é continuarmos humildes, clamando a Deus por misericórdia, pedindo ao Espírito para falar conosco, nos ensinando, falando ao nosso espírito, para que assim possamos viver uma vida que dá glória para Deus. A Bíblia nos diz assim, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 6. Diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Por isso nós podemos realmente, Deus tem para nós. Deus tem para nós
prosperidade. Deus tem para nós bênçãos sem medidas. Eu me lembro que agora no domingo passado, no domingo retrasado, né? Domingo retrasado, quando o presbítero Adilson ministrava na hora da oferta e dos dízimos, ele falou algo muito interessante, que as janelas são abertas sobre nós. E ele colocou, por que não portas, sim janelas? A Bíblia diz isso. Malaquias capítulo 3 diz que as janelas serão abertas sobre nossas vidas. É porque as janelas são abertas por dentro, não por fora. Foi muito bem colocado, muito feliz. Então, quando nós somos fiéis ao Senhor, continuamos, como Tiago no capítulo 4, 6, continuamos humildes, Deus abre as janelas por dentro e traz sobre nós bênção tal que dela advenha a maior abastança. Deus quer nos abençoar, amado. Em nome de Jesus. Eu creio que esse livro de Juízes, que poucas vezes lemos, não é verdade? Se nós perguntarmos assim, comparando os Juízes com Salmos, você dá 90% para Salmos e 10% para Juízes, em questão de leitura, não é verdade? Mas quando você lê um livro desse, quando você estuda um livro desse de Juízes, o povo errava, Deus, pelo amor dele, levantava um juiz, e esse juiz governava sobre o povo, e o povo era abençoado. Lembra que eu falei de Débora? Não é verdade? Lá em Juízes capítulo 4, leia Juízes capítulo 4, quando Débora está à frente do povo. Débora, aquela mulher usada pelo Senhor. Por isso eu sou a favor da mulher no ministério. Deus não levantou só homem não, querido. Deus levantou mulher e Deus aqui levanta Débora. E ela foi especial nas mãos do Todo-Poderoso. Uma mulher usada pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite na graça, na paz do Senhor. E terça-feira, agora depois de Juízes, nós estudaremos o primeiro, agora o segundo livro de Samuel, e vamos seguindo, crescendo no aprendizado em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por cada vida que esteve comigo nesse estudo do livro de Juízes. Nos despede na tua graça, na tua paz, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado essa aula. Até terça-feira, se Deus assim permitir. Fiquem todos com Deus.